Hoje vivemos um tempo em que ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Estamos tão habituados a uma velocidade de 400 megabytes por segundo que nós queremos que a nossa vida seja como a internet. Nós carregamos no botão e tudo se resolve rapidamente. Nós não temos paciência para esperar. Nas últimas décadas nós fomos habituados a comprar as coisas e no dia a seguir nós queremos que elas cheguem à nossa casa, mesmo quando as compramos do outro lado do mundo. Nós temos muito pouca paciência. E isso começou a ser também encorpado naquilo que são as nossas relações pessoais. Nós não temos paciência. Nós respondemos, nós reagimos e queremos que as outras pessoas andem ao nosso ritmo. Como é que aquela pessoa vê a minha mensagem no WhatsApp e não me responde? Nós queremos tudo para ontem, nós não temos paciência. Nós achamos que realmente o mundo circula em torno do nosso umbigo. Temos muitas dificuldades com isso. Assim, as filas tornaram símbolos de frustração. Nós estamos 10 minutos numa caixa a querer pagar o que quer que seja e parece o fim do mundo. Como é que é possível? Nós temos sistemas de saúde que funcionam melhor ou pior, mas ficamos 3 horas numa fila, nós chamamos todos os nomes imaginários, como esta semana vi numa senhora, quando estava à espera, estava 15 minutos atrasada à consulta e a senhora sentiu-se extremamente ofendida porque estava há 15 minutos à espera. Nós não temos paciência para nada nos nossos dias. Nós queremos sentir-nos o rei da festa. Então queremos que tudo aconteça exatamente no momento porque nós não temos tempo para nada. E tudo aquilo que nos atrasar, nem que seja 5 minutos, vai colocar em causa o nosso sucesso. E isso gera em nós uma frustração constante. Ficamos tão impacientes que não vemos o irritado que ficamos e a imagem que passamos para as pessoas que estão à nossa volta. Custa-nos saber que não somos importantes. Ninguém gosta de sentir que não é importante. E ninguém gosta de sentir que o mundo não gira à sua volta. Mas há ainda filas mais complicadas. Há filas que são mais invisíveis e mais desconfortáveis. A fila dos que falham, a fila dos que têm medo, a fila dos que carregam vergonha, a fila dos que estão cansados de tentar e parece que não saem do mesmo lugar. E muitos de nós caminhamos nessas filas há décadas, mas o que nos preocupa é os 10 minutos no supermercado. Porque com estas filas invisíveis, nós começamos a criar capas, máscaras. Camuflamos com o sucesso profissional os nossos medos. Camuflamos com uma imagem bonita a vergonha. Camuflamos com sorrisos calculados o ar de cansaço interior. Porém, para saberem se estão ou não em alguma destas filas, perguntem se não continuam à espera que aconteça algo de extraordinário fora de vocês, que finalmente vos dê paz. É dessa forma que nós sabemos que estamos nestas filas invisíveis que nos destroem. É viver naquela esperança, não vai acontecer, não, finalmente eu vou ter a subida no emprego, vou ter um trabalho melhor. Não, finalmente eu vou ganhar o Euromilhões. Esta semana não ganhou ninguém. Finalmente o meu marido vai mudar, a minha mulher vai mudar. Finalmente alguma coisa fora de nós tem de acontecer para nós alcançarmos a paz, deixarmos de sentir solidão. Se esse é o vosso caso neste momento, é muito provável que estejam em alguma fila invisível que os anda a corroer, mas que não conseguem assumir porque têm camuflado com capas exteriores. O que acontece no texto que hoje vamos ler é desconcertante, porque o Filho do Deus vivo, o Santo sem mácula, entra numa fila muito específica, a fila dos pecadores. A fila dos que vão confessar e confessando-se e se arrependem, podem ser batizados. Jesus coloca-se entre os arrependidos, entre os fracos,
e reconhece que eles precisam de recomeço e Ele está lá para os acompanhar no caminho. E espera os 10 minutos, as 2 horas, porque Ele está na fila e espera a sua vez para chegar lá. E não é apenas simbólico. O Deus em que acreditamos não ficou observado do céu uma humanidade que se estava a destruir. Ele veio ao nosso encontro, Ele caminha ao nosso lado. O Deus que hoje celebramos é o Deus que caminha ao nosso lado. É o Deus que está presente. É o Deus que não coloca, dependente daquilo que nós somos, a sua presença ao nosso lado. Isso quebra a lógica do mundo, porque num tempo em que nós achamos que as pessoas importantes são as que sobem nos estatutos, no seu estatuto profissional, académico, que seja, influência, prestígio, Jesus mostra-nos que é descendo. Nos aproximamos da vontade de Deus. Num tempo em que a religião muitas vezes parece um palco para dizer nós somos melhor que vocês, nós estamos certos, vocês estão errados, Jesus prefere o chão poeirento das estradas, onde os pecadores pisam no caminho para o arrependimento. Ele identifica-se com a dor de quem é diferente. Amigos judeus, eterno, entrou na fila dos culpados, dos quebrantados, ou melhor dizendo, dos quebrados. Uma fila de culpados, e isso diz muito mais sobre o coração de Deus do que qualquer teologia que possamos querer apegar-nos ou construir sobre a base bíblica. O Deus que nós amamos é um Deus que vem ao encontro dos pecadores e caminha com eles até que haja arrependimento. É para esta jornada que hoje te quero convidar. Não é uma jornada de aparências, mas eu espero que seja uma jornada de encontro entre ti e o Deus que vem ao teu encontro. Nós podemos conhecer a Bíblia de trás para a frente, mas não é por eu ler as obras de C.S. Lewis que isso me faz ser um discípulo de C.S. Lewis. Não é por eu ler as obras de Dostoiévski que isso me faz um discípulo de Dostoiévski. Não é o facto de nós lermos a Bíblia que nos torna discípulos de Jesus. O que nos torna discípulos de Jesus é quando obedecemos à sua palavra e queremos ser iguais ao Mestre. Então que hoje possa ser um tempo de encontro e que possas caminhar nessa fila invisível que tu caminhas, possas saber que Deus está ao teu lado e vai conversando contigo. É isso que acontece nas filas. As pessoas vão conversando até chegar à nossa vez. Quero então ler-vos Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus de Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu-lhe: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Hoje gostaria que pudesse ouvir a mesma voz. Eu sou um filho, eu sou uma filha amada, em quem Deus tem prazer. Há algo profundamente desconcertante nesta cena do batismo. João Batista, que passara os dias a proclamar e a chamar ao arrependimento, tinha diante dele uma multidão. Os textos dizem que toda a Jerusalém, toda a Judeia vinha ter com João. Vimos isso a semana passada. João podia ter se transformado num pastor de uma mega igreja, porque toda a gente estava lá. Todos iam procurar João, e João sempre resistiu a essa tentação de querer ser o centro das atenções e apontava sempre para algo maior do que ele. Aquele que viria e de quem ele não era digno de desatar as sandálias. Ele apontava para o Messias que estava a vir, e então esse Messias vem. E isso é desconcertante, porque João sabia que Jesus era o Messias, João sabia que aquele que estava diante dele tinha mais poder do que ele não era digno sequer de ser seu servo, porque é isso que é desatar as sandálias. Ele não era digno de se humilhar, de se ajoelhar e tocar nas suas sandálias, e vem este Messias e diz: não, tu não me vais somente não vais desatar as sandálias, como me vais batizar. Eu vou confessar, eu vou mostrar arrependimento diante de ti.
Diante daquele que é santo, então João reage a dizer: Senhor, isto não está certo. Não está certo que eu faça isso. Eu é que preciso ser batizado por ti. Tu é que és o santo. Tu é que és o Messias. Tu é que és o enviado de Deus. Tu é que és aquele por quem eu espero. E então Jesus responde-lhe de uma forma simples. Tu tens de aceitar que tu tens de me batizar. É o que ele vai dizer a Pedro. Mais tarde, quando se lava os pés e Pedro diz: não, lava-me todo, porque o Pedro nem sequer queria que os pés fossem lavados. João é igual. Não, Senhor, eu não posso fazer isso. É este reconhecimento de uma santidade que é muito maior do que aquela que nós podemos sequer compreender, que faz com que homens e mulheres diante de Deus sintam que há esta distância, que para ser quebrada não pode ser por nós. Porque esta é a visão humana. Nós não somos dignos. E achar que não somos dignos reflete uma imagem errada que nós temos do Evangelho. Não ser digno não é algo que esteja sequer na cabeça e no pensamento de Deus. A partir do momento que somos filhos, somos dignos por natureza e de identidade. Independentemente daquilo que façamos. Mas João ainda não tinha compreendido isso. E Jesus diz-lhe: não, és tu que me vais batizar. Porque convém que a vontade de Deus, a justiça de Deus, aquilo que Deus quer, se faça. E este é um escândalo. A humildade de Jesus é um escândalo para os nossos dias. O Deus eterno que criou o mundo, para quem tudo foi criado. Nós tratamos Jesus por tu, mas esquecemos que Ele é o Criador de tudo. E que tudo aquilo que existe foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. Nós esquecemos dessa grandiosidade de Deus. Mas este Deus vem ao nosso encontro e percorre o trilho daquele que falha. O trilho errado. O trilho daquele que se humilha, que está quebrado, que nunca vai ser reconhecido pela sociedade. E assume o seu lugar na fila de pecadores. Há uma pessoa à frente e outra atrás. Ele está na fila dos pecadores. Jesus escolhe o seu ministério como um ato de identificação. É assim que ele começa o ministério. Como uma identificação, não como uma distinção. Ele não se aproxima falando sobre as diferenças que existem, mas sobre aquilo que é um ato de identificação. Hoje vivemos mergulhados numa cultura que nos ensina que temos que evitar a vergonha. Temos que evitar a vulnerabilidade, temos que fugir disso, temos que mascarar as fraquezas. E o que o Senhor nos diz desde o início é que é nesse caminho que Jesus se encontra. E se nós evitamos isso, evitamos Jesus. Se nós evitamos o caminho dos pecadores, o caminho da vulnerabilidade, da confissão, do arrependimento, nós vamos falhar a fila onde Jesus está. Porque é aí que Jesus se encontra. Ouçam, Jesus está tão certo da sua identidade que não tem problemas em encurtar distâncias com aqueles que são pecadores e que nós achamos muitas vezes que são pessoas evitáveis porque nos podem corromper. É por isso que nós nos afastamos das pessoas, porque nós temos medo que a forma como elas vivem nos corrompa. Por isso é que nós nos afastamos das pessoas que têm vícios, porque temos vícios que os vícios das pessoas nos corrompam. É por isso que nós nos afastamos das pessoas que praticam o mal, seja de que forma for, porque temos medo de ser influenciados pela forma como as pessoas agem. Mas Jesus está tão certo da sua identidade que Ele não precisa de se afastar das pessoas. Nada daquilo que a pessoa é vai mudar a sua identidade. É por isso que Jesus pode aproximar e abraçar quem quer que seja. Porque não há nada que a pessoa faça, diga, que vai mudar aquilo que Jesus é. E enquanto nós tivermos esse medo, de nos aproximar com medo de sermos transformados, de sermos moldados, nós vamos sempre não criar identificação com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que não vêm às igrejas, mas criar distinção. E enquanto criarmos distinção com as pessoas que estão fora das igrejas, as igrejas vão continuar vazias. Porque ninguém gosta de frequentar lugares onde se sinta inferior aos que já lá estão. Que sinta que tenha que percorrer determinado caminho para atingir determinado patamar de moralidade. Jesus cria essa identificação. E se nós queremos ser discípulos do Mestre, também temos que criar essa identificação. Ouçam, ninguém está fora do alcance da graça de Deus. É isso que Jesus nos diz hoje. Ninguém está fora do alcance. Nesta fila, nós não sabemos quem é que lá estava.
Sabemos que eram pecadores, então podem meter a lista aí. Seja o que for que tenham vivido, ou que o vosso vizinho que vos torra a paciência, ou o vosso colega de trabalho, seja o que for, podem colocar nesta fila. Jesus está lá. Porque para Jesus não há ninguém que esteja fora do alcance da graça. A humildade de Jesus é um convite. É um convite para deixarmos de medir a nossa espiritualidade pelos méritos, por aquilo que conseguimos construir, por aquilo que conseguimos alcançar, mas é um convite para criarmos pontes com quem sofre. Com aqueles que não conhecem a casa do Pai. Com aqueles que estão distantes da vontade de Deus. Com aqueles que caem e querem recomeçar, mas não sabem como. É muito fácil e é muito confortável celebrarmos cultos ao domingo. Mas é muito triste ver que a Igreja de Cristo, onde a palavra é suficiente, tem tanta dificuldade em crescer. Num mundo onde há egos inflamados, onde os corações ficam vazios, a humildade de Jesus é subversiva. Se nos deixarmos moldar por ela, nós vamos ser testemunhas de um reino que chama todos a voltarem a casa. Não há nada que vos diferencie das pessoas que estão lá fora e que não aceitam Jesus. Nada. Todos precisamos igualmente do amor e da graça do Pai. Todos precisamos de ser salvos. Todos sabemos que não é por mérito, é por dom e oferta de Deus. Então Jesus vem e anula essa distância. Talvez já tenhas sentido na tua vida que Deus está lá no alto e que tu não consegues alcançá-lo. Ou seja, que Ele está tão distante que não quer saber dos teus problemas. Alguém já passou por isso? Oh, Igreja Santa. Obrigado, Gary. Há algum momento da nossa vida, eu acho que já todos nós passamos por um momento em que Deus está lá em cima, é santo. Isto é um problema simples demais, Ele não quer saber de nós. Seja qual for o problema. Há guerras no mundo, quer dizer, qualquer problema que nós tenhamos é relativo. Então Deus não quer saber dos nossos problemas. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Com uma sensação pessoal que há um muro invisível que impede de Deus e que Deus criou esse muro e que não quer saber de nós. Que nós estamos bem distantes. E isso vai aumentando o muro. Porque tem por base uma sensação errada. Que Deus só se interessa por aqueles que são bons o suficiente. Deus só se interessa por quem tem uma vida espiritual forte. Deus só se interessa por todos aqueles que cumprem os rituais. Deus só se interessa se nós tivermos resposta às perguntas das nossas dúvidas. E isto é uma sensação errada, porque não é desses que Deus anda à procura. Os que estão sãos não precisam de médico. No mundo de hoje, esta lógica é reforçada por uma cultura de redes sociais. Em média, em Portugal, cada pessoa passa 3 horas em redes sociais por dia. Lá se vai a produtividade por água abaixo. 3 horas em Portugal por dia. E 71% das pessoas que frequentam redes sociais, o que postam nas redes sociais é fotos e vídeos do cotidiano, viagens, refeições e eventos, ou seja, imagens editadas. O que se posta em redes sociais, nessas 3 horas, são imagens editadas da vida. Aquilo que de melhor nós queremos mostrar às pessoas que estão fora. E depois vamos para os relacionamentos e fazemos as mesmas coisas. Como temos receio de mostrar quem somos, começamos a editar os nossos sentimentos para que quem está à nossa frente possa ver o melhor dos nossos sentimentos. E começamos a jogar para baixo do tapete todos os sentimentos que achamos que vão ser criticados, que as pessoas vão rejeitar. Então nós passamos a ter uma vida completamente editada, onde só o melhor é exposto para fora. A questão é que quando Jesus vem, Ele não vem para o palácio, Ele não vem para os spas da altura, para as termas, Ele não vem para os grandes centros, Ele não vai à Acrópole, Ele vai para a fila dos pecadores. Onde a imagem é em bruto, onde não há edição de imagem, onde não há edição de sentimentos. E nós continuamos enganados quando achamos que a nossa aparência, o nosso mérito é aquilo que vai fazer Jesus olhar para nós. Jesus diminui sempre a distância com aqueles que assumem o que são, que retiram
as proteções. O coração humano não precisa de filtros, precisa de verdade. Diante de Deus, a única coisa que precisamos é verdade. A verdade a imperar na nossa vida. Em vez de reforçar a distância, Jesus encorta quando isso acontece. Anula essa distância. Em vez de esperar que sejamos melhores para Ele chegar até nós, o que Ele diz é que Jesus já desceu, Ele já está no nosso meio. Jesus não espera no topo de uma montanha da perfeição. Ele caminha connosco no vale do fracasso. A montanha da perfeição é para outros, não é para nós. O nosso caminho é através do vale do fracasso, da vulnerabilidade, da confissão e do arrependimento. É isso que nos vai dar uma vida nova e transformada. Jesus não é um Deus distante, inatingível. Ao contrário, Jesus é um Deus presente, próximo, disposto a caminhar na fila onde nós estamos, seja ela qual for, desde que sejamos honestos. Porque se nós não sabemos qual é a fila que estamos a caminhar, como é que vamos convidar Jesus a estar nessa fila? No tempo em que há tantos órfãos espirituais, rasgados e afastados da presença de Deus, rasgados e afastados uns dos outros, a boa notícia é que Jesus não está longe. Seja qual for a fila que estás a caminhar, Jesus não está longe. Amigos, não precisas limpar a tua casa para que Jesus entre nela. Jesus lida muito bem com a nossa sujidade. O que Ele não lida bem é com a nossa indiferença à sua presença. Com o facto de não o convidarmos a entrar na nossa casa. Com o facto de termos uma casa suja e preferimos que Ele fique no hall limpo do que entrar e celebrar connosco. No meio da nossa sujidade. Se é para entrar só para o hall, deixem-no estar onde Ele está. A fila torna-se então um lugar de graça quando isso acontece. Quando permitem que Jesus entre, torna-se um lugar de graça. As filas são lugares onde o tempo abranda. 15 minutos numa fila de supermercado parece 2 horas, certo? Se calhar é só comigo. Nas filas, 15 minutos parecem 2 horas. A paciência é esticada e quando alguém passa à frente, ai, que dor! Em 15 minutos, os sentimentos que acontecem entre nós numa fila são extraordinários. Vamos desde a paciência, que é quando chegamos, bem, isto vai ser rápido. Passado 10 minutos, a paciência já se estourou. E se passa alguém à nossa frente, nem queremos saber se tem algum problema ou não. Dentro de nós há uma ira que surge inesperada. E nós somos lembrados que não controlamos tudo. Nós não controlamos tudo. Há sempre algo que determina o nosso passo. E isso algo que determina o nosso passo está fora de nós. Não está dentro de nós. Agora imagina que nesta fila o Evangelho acontece. Numa fila onde nós temos que esperar e pessoas vão passar à frente e aquilo torna-se caótico e nós começamos a irar-nos. Se o Evangelho imperasse nessa fila, o que é que aconteceria? O que aconteceria se nós, nas filas onde estamos, o Evangelho fosse central em nós? Se alguém passasse à nossa frente numa fila e nós fôssemos expressão viva do Evangelho, o que é que faríamos? É fácil ser cristão ao domingo de manhã. O difícil é ser cristão numa fila de supermercado. Mas se não formos cristãos numa fila de supermercado, dificilmente seremos cristãos ao domingo de manhã. Onde quer que nós estejamos, o que se espera de nós é que sejamos expressão de graça e bondade de Deus. Mas tenho que vos dizer mais, se o problema é a fila, e se é na fila que se iram, tenham cuidado, porque provavelmente também se iram muito em vossas casas. Com os vossos colegas de trabalho. O que se passa no supermercado é apenas uma expressão daquilo que já está cheio há muito tempo. E nós somos chamados a ser expressão de graça de Deus. A graça de Deus é o amor que surge sempre em primeiro lugar.
Antes do esforço e antes do mérito, vem a graça. É dom que não exige, é aceitação que não vacila, é a cura que cresce do coração de Deus e não nas nossas mãos. Isso é graça. Na nossa cultura estamos tão acostumados a pensar que só conseguimos aquilo que merecemos, que vivemos num sistema em que o mérito parece tudo. Quem trabalha mais, quem produz mais, quem tem mais estatuto, então merece mais e vai ter uma vida melhor, obrigatoriamente. Nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, porque achamos, ou engenheiros, ou uma coisa qualquer, mas porque achamos que é isso que vai fazer com que a pessoa seja melhor. É meritocracia atrás de meritocracia. E não há mal nenhum em que as pessoas queiram que os filhos possam estudar o máximo que puderem. A razão que está por trás disso é que pode ser errada. Pode manifestar onde é que está o nosso coração. Até o amor às vezes vive dessa forma. Acreditamos que só seremos amados se conseguimos atingir determinados patamares em relação ao outro. Nós só podemos ser amados se cumprimos com expectativas. Nós só vamos ser amados se mostrarmos uma boa imagem. Nós só vamos ser amados se o outro se agradar de nós. Mas a fila onde Jesus está, aí é lugar de frustração. É lugar de frustração, onde as pessoas se sentem envergonhadas, rejeitadas e esquecidas. É aí que Jesus está. Então, não tentes tapar aquilo que tu estás a viver para que os outros se agradem de ti. O importante é que o Senhor já se agradou de ti. E é isso que nós não temos muita dificuldade em saber. O Senhor já se agradou de cada um de vocês. Porque o prazer que Deus tem em cada um de vocês não depende daquilo que fazem, mas da identidade que Ele imprimiu em vocês em Cristo Jesus. Amigos, no final de Jesus entrar, esperou na fila, chegou ao local e foi batizado. E nesse momento, o céu abre-se. Foi preciso tempo e paciência para o céu se abrir. Foi preciso esperar, conversar, para que o céu se abrisse. E o céu abriu-se. E uma voz clara saiu do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Esta é uma afirmação divina. Não é apenas uma validação de quem é o filho. É uma proclamação do céu sobre a terra. É um sussurro eterno que transforma aquilo que está a acontecer num grito, numa proclamação de aceitação, de prazer, de identificação. O céu abre-se e diz: este é o meu filho amado. Podem achar que o céu nunca se abriu para vocês, mas tenho que vos dizer que ele já se abriu muitas vezes. Podemos já não estar atentos, porque temos tanta pressa que não conseguimos ouvir o que é dito. Há promessas que são feitas a todos os seus filhos, aos filhos de Deus. E essas promessas são ditas a cada um de nós quando nós temos tempo de escutar o que elas dizem. É precisamente neste ponto que precisamos de parar e escutar com mais atenção do que aquela que normalmente temos. Ou seja, respirar fundo, escutar a palavra de Deus. Esta não é uma declaração sobre somente quem é Jesus naquele momento. Esta é uma promessa para todos aqueles que se identificam com o Mestre e que são adotados em Cristo como filhos e filhas de Deus. Primeira coisa, nós somos adotados quando queremos em Jesus e fazemos de Jesus o nosso Mestre. Ou seja, quando queremos ser iguais a Jesus. Se não queremos ser iguais a Jesus, apenas sabemos que Ele existe, esta promessa não é para nós. Não basta ler a Bíblia para que as promessas sejam para nós. Não basta ser batizado para que as promessas sejam para nós. É necessário que cada um de nós creia no Senhor Jesus e queira ser igual ao Mestre. Então as promessas que são feitas para Jesus, nós tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus das promessas feitas por Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa necessária para que as promessas sejam para nós é uma identificação e uma proximidade com Jesus.
Se não temos essa proximidade, é uma boa altura de começar a ter. E mesmo aqueles que acham que têm uma grande proximidade, é uma boa altura para continuar a aprofundar essa proximidade. Nunca chegaremos lá, a não ser na eternidade. Então, continuem a trabalhar para cada dia para dia serem mais parecidos com o Mestre. Então, mas, partindo do princípio que queremos em Jesus como Senhor e Salvador, queremos ser iguais ao Mestre, e dia para dia tentamos ser um pouco mais parecidos com o Mestre, então as promessas são para nós. E qual é a promessa? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esta é a filha amada, a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. E é então aqui, neste momento sublime de confirmação celestial, que somos lembrados que a nossa identidade não começa nas expectativas dos outros. Nós não somos filhos porque os outros acham que nós somos filhos. Nós não nos tornamos herdeiros porque os outros acham que nós já atingimos determinado patamar. Nós somos filhos porque herdamos essa condição em Cristo Jesus. Independentemente daquilo que fazemos. Independentemente daquilo que os outros acham que nós fazemos e merecemos. Começa na voz do Pai. Que no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vem também para nós e declara que nós somos filhos amados. No mundo em que vivemos, onde às vezes é tão difícil termos palavras de validação, de confirmação, de afirmação, onde os corações são muito moldados muito mais pelas críticas do que pelo amor, pela empatia. Neste mundo, onde a crítica é tão forte, onde é tão fácil abandonar quando as pessoas não chegam a determinado patamar, nós podemos visitar uma pessoa que está doente, mas se a pessoa ficar doente um ano, passado um mês, as visitas descem por aí abaixo. Porquê? Porque não sabemos lidar com a diferença. Num mundo onde muitas vezes dentro de nós há tantas vozes internas que nós nem sabemos sequer qual é que queremos realmente escutar. Num mundo em que muitas vezes nos é dito, não chegarão lá. Não estão à altura. Não é suficiente. Neste mundo, a voz do Pai vem e coloca todas estas narrativas num canto. Porque para o Pai não interessa aquilo que as pessoas pensam de nós. Ele oferece-nos um novo caminho para podermos percorrer com Jesus e é de uma aceitação radical. O Pai não quer saber. Não faz depender a sua paternidade daquilo que nós fazemos. Não é isso que faz com que Ele seja Pai. O mais impressionante é que estas palavras, filho amado, são ditas antes de qualquer milagre. Antes de qualquer sermão ser pregado. Antes de qualquer confronto ser feito por Jesus com os fariseus e os líderes religiosos. Estas palavras foram feitas antes de Jesus fazer o que quer que fosse. Porquê? Porque ser filho amado não depende daquilo que se faz, depende de quem somos. O amor do Pai antecede o desempenho do Filho. O amor do Pai, de qualquer Pai, e mais do Pai Celestial, vem sempre antes do desempenho dos filhos. E não depende do desempenho. O céu hoje diz-nos que nós somos amados antes de fazermos. Nós somos desejados antes de provarmos. Nós somos preciosos antes de apresentarmos resultados. Imagina como a tua vida pode mudar se todas as manhãs tu ouvires a voz do Pai dizer: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. Como é que isso vai mudar as tuas escolhas? Como é que isso te vai libertar dos medos que tens, das angústias? Se todos os dias tu souberes, o maior Pai de todos continua a dizer, mas todas as manhãs, eu sou um filho, eu sou uma filha amada, e Ele tem muito prazer em mim. E não depende daquilo que eu vou fazer hoje. É porque nós somos moldados. Se a nossa mente não mudar, as nossas práticas vão continuar as mesmas. Mas se nós formos livres e soubermos que Deus nos ama, as nossas práticas vão mudar porque a nossa mente vai mudar primeiro. É isso que diz o apóstolo Paulo. Enquanto a nossa mente não mudar, nada vai mudar à nossa volta. Mas quando a nossa mente for mudada pelo amor que nos é dado em Cristo Jesus, então tudo aquilo que nós fazemos vai ser moldado, não por medo, mas pelo amor que recebemos do Pai.
Se todos os dias tu ouvires, eu sou um filho amado, em quem Deus tem muito prazer, não como uma frase motivacional de autoajuda, mas como uma verdade enraizada no amor do Pai. Imagina o descanso que vais ter todos os dias da tua vida. Imagina como é que tu vais mover no teu dia-a-dia. Imagina como é que o teu cansaço pode desaparecer se tu souberes que não há nada que impeça que Deus te ama. Não há nada que impeça que Deus te abrace. Não há nada que mude isso. Nada. Talvez tenhas passado a vida a tentar impressionar. Talvez tenhas passado a tua vida a tentar alcançar um lugar onde finalmente fosses visto, validado, celebrado. Principalmente se tiveste uma infância difícil, dura, é muito provável que ao longo da tua vida tenhas procurado validação ao longo do caminho. Talvez estejas habituado a que o amor vem com condições. Quando as relações não são fáceis, nós achamos que o amor vem sempre com condições. E que temos que dar resposta às condições para poder viver o amor. Mas hoje, o que Jesus nos diz é que é a semelhança de Jesus nas águas do Rio Jordão. Deus quer que ouças a sua voz sussurrar no teu coração a dizer que independentemente daquilo que estás a viver, independentemente das circunstâncias, és um filho amado. És uma filha amada. Nada vai mudar isso. Não há nada que possas fazer para que Deus não te ame. E para que Deus tenha prazer em ti. Seja o que for que estejas a viver, Deus, para ti, tu és o filho em que, quando Deus se reúne numa festa, Ele vai falar de ti como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. É isso que fazem os pais, muitas vezes. Falam dos filhos como se fossem os melhores filhos do mundo. E Ele vai dizer isso a cada um de vocês. Porque Deus ama os seus filhos todos por igual e não depende daquilo que fazemos, mas daquilo que Ele imprimiu em nós, em Cristo Jesus. Como eu já vos disse algumas vezes, o nosso objetivo como cristãos não é baixar a fasquia para que ficamos todos igualmente rasos. É elevar a fasquia para que todos nós fiquemos parecidos com Jesus. Jesus não tinha problemas de se misturar com as comunidades porque Ele sabia quem era. Não tenham medo de se misturar com as pessoas que estão à vossa volta. Sabem quem são. E depois é fácil misturarmos com todas as pessoas, inclusive com aquelas que não concordamos. A nível político, a nível de moral, a nível de ética, o que possam imaginar. A nossa identidade faz-nos estar em todos os lugares sem medo que isso nos corrompa ou que nós tenhamos que ser agressivos porque nós sabemos quem somos. E quem nos dá a nossa identidade é o nosso Pai Celestial. Então, amigos, hoje que o Pai possa manifestar o seu grande amor por cada um de vós em Cristo Jesus, no caminho, na fila, onde cada um de vós está, e são todas filas diferentes. Não tenhas medo de ir a caminhar e ir a falar com Jesus até seja atendido. Quebranta-te diante do Pai. Confessa-te diante de Jesus. Rasga o teu coração. Ele já está aqui. Se a igreja cristã não mudar a forma como olha para Jesus, nós não vamos ver as igrejas cheias. Não é com doutrina que nós vamos alcançar o coração daqueles que andam afastados de Deus. A doutrina é importante para nos fortalecer na fé. Mas se não houver contacto, presença, identificação, quebrantamento, oração, nunca chegaremos à parte da doutrina. Então, seja qual for o caminho, confessa-te diante de Jesus. Mas confessa-te de forma rasgada. Não é confessar, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso não é arrependimento. Isso é relaxamento de consciência. Há que confessar, dizer, Senhor, é assim que eu estou. Esta é a minha miséria. Este é o meu medo, esta é a minha fraqueza. Este é o meu vício, esta é a minha mágoa, esta é a minha ira.
Conversa com Jesus, porque há de haver um momento em que o céu se vai abrir e tu vais escutar de forma clara: tu és o meu filho, tu és a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Então, que a voz do céu possa descer sobre vocês. E se precisarem de ajuda nesse processo, a Igreja de Cristo serve para isso. Procurem pessoas maduras na fé. Não tem que ser o pastor ou o líder de igreja. Há pessoas maduras em todas as igrejas que são ouvintes excepcionais e perfeitos discípulos de Jesus. Confessem-se. Tiago vai dizer: se confessares os teus pecados, serás curado. Confessem os vossos pecados. Confessem as vossas amarguras. Permitam que o céu se abra sobre vós. Mas o primeiro passo tem que ser vosso. Não é para que Deus vos ame. É para que cada um de vós sinta que Deus vos ama. O amor de Deus já está derramado sobre cada um de nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós podemos já não sentir isso. Porque estamos presos aos nossos dilemas, aos nossos medos, aos nossos vícios, às nossas amarguras e não conseguimos confessar para que o céu se abra e sobre nós possamos ouvir a voz do Pai. Então o desafio para esta semana, amigos, é, se estás numa dessas filas, seja qual for, medo, solidão, destruição interna, procura alguém maduro na fé. Porque sabe o que é que vai acontecer? Mesmo que procurem, vocês vão dizer: bem, eu quero confessar, e começam a confessar e depois vem um mas. Porque vão tentar justificar aquilo que estão a dizer. E tem que ser uma pessoa madura para vos dizer que o mas não interessa. O que interessa é a confissão. Procurem pessoas maduras na fé. Podem ser mais novas ou mais velhas. A maturidade espiritual não tem a ver com a idade. E confessem-se. Pode ser o marido, pode ser a mulher, o pai, o filho, o vizinho, o irmão da igreja. Confessem os vossos pecados. Não haverá cura enquanto não houver confissão de pecados. Treinem. Sejam vulneráveis. E no dia que isso acontecer, a voz do céu será audível. São filhos amados, em quem Deus tem muito prazer.